Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a este vídeo que eu estou gravando especialmente para os meus clientes. Nesse vídeo, você terá a oportunidade de começar a organização da sua empresa do jeito certo, para aqueles que ainda não o fizeram. Eu sou exigente porque eu sou profissional, e eu sou tão profissional que eu vou te ajudar a resolver o problema que eu mesmo apontei no vídeo passado. No vídeo passado, nós falamos sobre a NR1, que vai entrar em vigor na metade desse ano, onde as empresas poderão sim ser responsabilizadas por danos psicológicos comprovadamente causados no ambiente de trabalho, seja por desorganização, falta de estrutura adequada em relação às metas de trabalho, abusos ou ambientes tóxicos. Falamos também sobre o impacto negativo que a falta de organização exerce sobre uma empresa e seus parceiros de negócio. Prejuízos potenciais, podendo chegar até mesmo a adoecer seus colaboradores, o que indiretamente impediria essa empresa de reter os seus melhores talentos. Isso, em um cenário de escassez de mão de obra, pode tornar a sua empresa mais vulnerável frente aos seus concorrentes, pois você perderia expressão dentro desse diferencial competitivo. Eu preciso te dizer que, enquanto para algumas pessoas a desorganização e a desordem é um estilo de vida, o cérebro da maioria das pessoas não lida bem com a desordem. E é por esse motivo que, mesmo aqueles colaboradores que entram motivados numa empresa que opera na desorganização, aos poucos essa pessoa começa a perder o entusiasmo, perder o brilho, adoecer e faltar. E o próximo movimento natural costuma ser o abandono do cargo, mesmo em casos onde a proposta de salários e benefícios seja muito boa. Isso acontece porque a cada dia estamos mais e mais conscientes de que a nossa saúde mental não tem preço. E nós já vimos aqui o quanto a falta de organização pode afetar a saúde mental dos seus colaboradores. A boa notícia é que você pode evitar tudo isso e iniciar hoje mesmo um processo de reorganização da sua empresa. E neste vídeo, você receberá todo o suporte que precisa para salvar a sua empresa desse abismo. Mesmo que você não tenha pensado nisso ainda e esteja começando do absoluto zero. Aqui, você receberá todas as informações e material necessários para você iniciar essa linda jornada. Uma jornada de superação e crescimento para o seu negócio. E no mundo digitalizado que vivemos, esse processo começa no cuidado com os seus acessos às ferramentas de trabalho. Você está pronto? Você está pronta para darmos o start nesse processo? Vamos lá então? Lembrando que essa aula faz parte do nosso programa de conteúdos semanais exclusivo para os afortunados, para esse seleto grupo que são vocês, os meus clientes. Peço, por favor, que você execute esses procedimentos a partir do seu computador ou do seu notebook. Vai ficar bem mais fácil de trabalhar com a tabela. Como eu disse, essa organização começa com o cuidado que nós temos no acesso às nossas ferramentas de trabalho, seja e-mails, seja redes sociais para divulgar, os seus produtos, porque hoje tudo é digital. Pagamentos são digitais, os acessos, até mesmo assinaturas de contratos são digitais. É inegável que o mundo digital tem um impacto profundo no dia a dia dos nossos negócios, das nossas empresas. E é isso que justifica esse cuidado com os nossos acessos. Perder acesso a uma ferramenta importante hoje pode significar bastante dor de cabeça. E a maior arma que nós temos para evitar isso é o cuidado e a antecipação. E é isso que estamos fazendo aqui. Eu criei uma tabela, eu vou tirar eu daqui para que eu não acabe tapando, alguma coluna da tabela, tá? Então eu vou apagar aqui para eu não ficar na frente, tá, pessoal, da tabela. Eu vou conversando com vocês, explicando aqui os campos dessa tabela. Então nós temos aqui, uma tabela bem simples, inclusive você mesma pode fazer a sua tabela. Se você não gostar do modelo que eu fiz aqui,
você pode confeccionar sua própria tabela, mas eu vou explicar aqui linha por linha, porque pode ter pessoas que não têm muita prática com esse nível de organização, né? E aqui nós estamos falando do nível básico, tá, pessoal? Então nós não estamos falando de nada avançado aqui, e isso já quebra aquele vício mental de que algumas pessoas têm de dizer que não conseguem. Aqui nós estamos falando do nível básico mesmo. Então eu vou dar exemplos aqui para você saber o que significa cada um dos itens que eu adicionei a essa tabela, e depois eu vou ensinar vocês a trancarem a sua tabela com senha para que vocês fiquem com esses acessos protegidos também. Então aqui, ó, ferramenta. Vou dar exemplos bem básicos, né? Vamos supor que a ferramenta, qual que é o nome da ferramenta? Cada linha aqui, ó, cada linha vai ter um acesso. Então aqui será uma ferramenta, aqui será outra ferramenta, aqui será outra ferramenta, aqui será outra ferramenta, e assim por diante. E aqui nós temos cada um dos campos relativos a cada uma das ferramentas. Então aqui nós temos, por exemplo, qual ferramenta? Facebook. Ah, Chico, mas Facebook é ferramenta? Sim, tem gente que vende só pelo Facebook. A sua conta do Facebook, ela tem a sua fanpage, deixa eu centralizar aqui. Vamos aumentar aqui a letra para ficar visível para vocês. Qual que é o link da conta? Por isso que eu pedi para vocês fazerem pelo computador, porque é mais fácil. Ó. Qual que é o link da conta? Por exemplo, você vai lá no seu navegador. O navegador, se você não sabe o que é o Google Chrome, pode ser o Firefox, pode ser o seu navegador que você usa aí para acessar suas contas. Se você tenta fazer isso pelo celular, você não consegue nem ver o link. facebook.com/Chico, por exemplo. Vamos supor que esse aqui é o link. Esse aqui não é o meu link, tá, pessoal? Qual que é o login? O que é o login? É o dado que identifica a sua conta. O que você usou para identificar a sua conta quando você vai logar na sua conta? É um e-mail? Então o login é e-mail. Por exemplo, chico@gmail.com. Aqui eu estou usando dados fictícios, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai enviar e-mail para esse exemplo que eu estou dando aqui achando que é o meu e-mail. Não é, tá? Então você coloca, Chico, mas eu não coloco o e-mail. Eu coloco, sei lá, o meu arroba Chico. É assim que é o username, né? Vamos supor que o teu username seja João Santos. Chico, eu não entro com o e-mail. Meu login, né, que é aquela tela onde você entra na sua conta, geralmente tem dois campos, o login e a senha. Isso aqui é o login. Algumas pessoas usam o seu e-mail como login. Algumas outras pessoas usam o seu username, o seu nome de usuário. Então você vai ter que saber qual desses que você cadastrou para fazer o login e, obviamente, anotar na sua tabela para que quando você precise, porque tem algumas pessoas que elas acostumam a comodidade de sempre acessarem o celular e sua conta já aparecer logada. Mas, por exemplo, se você precisa resetar o teu celular, ou se o teu celular caiu na água, você precisa comprar outro celular, você vai precisar fazer esse login. Login é acessar. Você vai precisar acessar essas contas de novo. Então você vai precisar saber esses dados. É por isso que seria muito interessante que no dia em que você precisar fazer esses acessos, você esteja em posse dos dados que você precisa para poder acessar suas contas. Aqui nós estamos usando um exemplo do Facebook, mas obviamente poderia ser um e-mail importante. Então os cuidados são os mesmos. Você vai colocar a senha que você escolheu para guardar esse cofre. Eu pretendo gravar, tá aqui na minha lista, né? Para eu gravar um vídeo que fala sobre segurança básica empresarial, para que você não seja um alvo tão fácil dos cybercriminosos. Então eu vou gravar esse vídeo que vai trazer informações importantes sobre como você pode proteger a sua empresa. E daí eu vou enviar esse vídeo para todos os meus clientes. Ok? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas é óbvio que você não vai colocar uma senha do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É óbvio que você não vai usar nome da pessoa que você mais ama. É óbvio que você não vai usar data de aniversário. É óbvio que você não vai usar nada disso, né? Você precisa de uma senha forte. E só para contextualizar, senha que você consegue decorar geralmente é uma senha fraca.
Por isso que você precisa usar uma senha forte, porque ela vai estar nessa tabela aqui e nós vamos falar mais sobre como proteger essas senhas no final desse vídeo. Depois você vai colocar qual é o teu celular que você cadastrou nessa conta, porque se acontecer algum problema, eles vão enviar um código para esse celular. Tem pessoas que têm várias contas, vários celulares, e daí a pessoa nem lembra qual foi dos números que ela cadastrou em cada conta. Então é importante que você tenha esse dado salvo aqui. Algumas dessas plataformas, elas pedem uma conta de recuperação. O que é isso? Por exemplo, imagine que você está abrindo um e-mail no Gmail, o primeiro e-mail no Gmail. Ele vai dizer assim, olha, vamos colocar uma conta de recuperação caso aconteça algum problema com esse e-mail que você está abrindo aqui com a gente, nós conseguimos recuperar a tua conta, você não precisa perder a sua conta. Você coloca aqui um e-mail que você já tem, pode ser do Hotmail, pode ser qualquer outro. E daí, se der algum problema na sua conta, nós vamos enviar para esse seu e-mail de recuperação, para essa sua conta de recuperação, as informações necessárias para você reaver a sua conta. Depois você vai preencher mariasilva@hotmail.com, a sua conta de recuperação que você configurou aqui nesse e-mail novo, tá? Que você configurou para essa função. Segundo fator, algumas plataformas, na verdade a maioria das plataformas oferece essa opção de você ter um segundo fator, uma segunda camada de segurança para proteger sua conta, que é uma senha, é uma segunda senha. E você vai anotar aqui essa senha que você escolheu como segundo fator. Se alguém tentar acessar a sua conta a partir de um dispositivo que não é conhecido para a plataforma vai solicitar essa senha do segundo fator para garantir que é você mesmo, você mesma que está acessando ou tentando acessar a sua conta a partir de um dispositivo novo, que não é uma pessoa mal intencionada que está tentando se fazer passar por você. Isso aqui é importante principalmente para quem tem e-mail da Hotmail, porque a maioria das plataformas de e-mail, elas deletam contas que não são acessadas há algum tempo. Salvo engano, o Gmail, esse tempo de deleção é de 2 anos, mas o Gmail costuma avisar várias vezes, olha, nós vamos deletar a tua conta, faz tempo que você não acessa, e eles enviam esse e-mail para a conta de recuperação também. Então eles ficam avisando. O Hotmail, até onde eu tenho conhecimento, esse prazo ele é mais curto, é algo em torno de 1 ano. E até onde eu tenho conhecimento, eles não avisam muita coisa, eles vão lá e deletam a conta e simples assim. Eu já perdi uma conta com mais de 300 contatos por esse motivo. Então, se você usa um gerenciador de e-mails, um gerenciador que contém várias contas de e-mail, é importante anotar essa data para pelo menos uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses você fazer um acesso real, não pelo gerenciador de e-mails, mas um acesso mesmo para garantir que você tenha acesso a essa conta e que ela não vai ser deletada. Mesma coisa com as contas de recuperação. Um outro problema que acontece bastante é a pessoa precisa recuperar uma conta e daí ela vai perceber que ela não tem mais acesso àquela conta de recuperação. Ela deixou de acessar, é uma conta que ela não acessa há muitos anos, ela já perdeu aquela conta e ela nem sabe disso. E daí ela não consegue recuperar a conta. Imagine que ela tem um problema aqui e quando ela vai tentar recuperar aquela conta, ela já perdeu o acesso. Então, garanta que você ainda tenha o acesso à sua conta de recuperação. Aqui no próximo, nós vamos ver as observações e perguntas de segurança. Algumas plataformas oferecem esse benefício de você poder colocar, por exemplo, qual foi o seu primeiro animal de estimação? Você coloca lá e eu sugiro que você sempre escolha nomes que não têm tanta obviedade. Qual foi seu primeiro animal de estimação? Você responde Mazarop. Sem ofensas ao Mazarop, né, claro, mas você responde alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Você responde alguma coisa que não seja um animal de estimação. Qual foi o nome do seu primeiro animal de estimação? Prédio de 10 andares. Porque alguém que está tentando te hackear, ela coloca um robô para ficar tentando. Quando você coloca uma palavra que não tem muita conexão com o que está sendo pedido, você gera uma pequena camada a mais de segurança para sua conta.
Na categoria, você vai colocar se aquilo é um e-mail, se é uma conta de rede social. Isso aqui é só para fins de organização mesmo, né? Ou se é o acesso a algum outro tipo de serviço, alguma coisa mais séria. E eu vou te ensinar como que você blinda essa tabela aqui. E o responsável, no caso de você usar essa tabela na sua empresa, lembrando que você pode configurar a sua própria tabela, se você não quiser usar essa, mas daí você pode colocar quem é o responsável por aquele e-mail, por aquele setor, quem está acessando aquela conta. E isso ajuda na organização para que uma pessoa não acabe acessando algo que está sob a responsabilidade de uma outra pessoa. Eu vou enviar essa tabela para você, dependendo do momento em que você está assistindo essa aula, eu posso ter enviado para o seu e-mail, ou pode ter um botão abaixo dessa aula, dependendo da plataforma que você está assistindo, pode ter um botão aqui abaixo para você baixar uma cópia da tabela. Eu vou disponibilizar em 2 formatos, no formato do Excel e vou disponibilizar também no formato do LibreOffice. Lembrando que mesmo que você ainda esteja usando o Windows, porque eu tenho alguns clientes que já evoluíram para o Linux, mas mesmo que você esteja usando o Windows, existe uma versão de LibreOffice para o Windows. Então você pode instalar o LibreOffice no seu Windows e aí você não precisa pagar o pacote Office, aí já economiza aí uns R$1.000 por ano. O LibreOffice é muito melhor e muito mais seguro, inclusive. Uma outra questão de segurança é que essa criptografia que eu vou te ensinar para você salvar, imagine que essa tabela já está cheia, já está lotada de informações e contém todas as suas senhas. É prudente fechar essa tabela com senha. E é isso que nós vamos fazer agora. Quando você for salvar no LibreOffice, nós vamos vir aqui em arquivo, o meu está em inglês, né? Salvar como, e quando você for salvar, você seleciona aqui, ó, salve com senha. Você clica aqui, vai renomear se você quiser fazer um teste, né? E vai salvar, ele vai pedir a senha, ó. Você vai colocar lá a sua senha, vai confirmar e vai clicar em OK. E quando nós formos abrir essa tabela, ó, vou fechar aqui, você vai colocar a senha que você escolheu, e é bom que seja uma senha que você consiga decorar, né? Essa aqui você precisa saber e vai clicar em OK e a tabela vai abrir. Ok, pessoal? Eu desejo que essa aula possa ter esclarecido essa questão para você, principalmente para aquelas pessoas que ainda não começaram a se organizar com seus acessos. Acredito que ficou claro o quanto esse é um procedimento importante para a sobrevivência da sua empresa no longo prazo. E eu gostaria de finalizar dizendo, pessoal, que o desorganizado, ele não precisa nem ter inimigos. A pessoa que é desorganizada nos seus negócios, na sua empresa, ela não precisa nem de concorrentes para sucumbir. Eu vou dar um exemplo aqui muito fácil de compreender isso. Imagine um homem que tem um navio e em algum momento ele descobre que tem um furo no casco do navio dele. E ele fala, nossa, eu preciso chamar ajuda, senão o meu navio vai afundar. E daí ele começa a procurar onde que está o celular dele. E ele não acha. Ele não lembra onde que ele colocou o celular dele. E ele começa a percorrer pelo navio em busca do seu aparelho de telefone, para chamar ajuda. 1 ou 2 horas depois, ele acha o celular e está descarregado. Ele coloca para carregar, só para você perceber o que é a desorganização na vida da pessoa. Ele coloca para carregar o celular, mas daí ele se lembra que na noite passada ele não ligou os geradores do navio. Então o navio está praticamente sem energia. Então ele decide que ele mesmo vai arrumar aquele furo no casco do navio. Senão o navio dele vai afundar. Só que daí ele não acha a caixa de ferramentas. Ele começa a procurar, fica mais 2 horas procurando aonde que eu larguei minha caixa de ferramentas. E aqui eu estou sugerindo um exemplo onde esse homem está sozinho no navio. Porque daí não podemos nem considerar o fato de que ele já estaria colocando a culpa nos outros. Pois como nós vimos no vídeo passado, geralmente o desorganizado ele não aceita a própria culpa, ele não assume sua responsabilidade, ele quer jogar em cima de alguém. Então nesse navio ele está sozinho, não tem ninguém para ele colocar a culpa, ele vai ter que assumir a responsabilidade. Daí ele começa a procurar a caixa de ferramentas e não acha. 2, 3 horas depois ele encontra a caixa de ferramentas que está com cadeado. E cadê a chave desse cadeado? E o navio está afundando. Vai ele mais 1 hora procurando a chave, ele acha a chave. Só que quando ele abre a caixa de ferramentas, o martelo não está lá. Ele usou a última vez e não guardou na caixa de ferramentas. Pô, mas agora eu preciso do martelo. Pois é, mas você não guardou no lugar. Mesma coisa aqui com a nossa tabela de senhas. Ah, mas eu preciso da senha. Pois é, mas você não guardou. Sorte sua se não houver alguém à sua volta para você jogar a culpa. Sorte sua se você tiver que assumir a responsabilidade por isso.
Daí você vai sentir a dor da desorganização e você vai conseguir conectar algo que é fundamental para o seu desenvolvimento como pessoa e como empresário. E o que é isso que eu vou conectar, Chico? É algo bastante conhecido, inclusive é bíblico também, que é a lei da semeadura. Quem planta desordem não pode se assustar quando começar a colher a desordem. Como nós vimos no vídeo passado, somos todos adultos e uma das principais características da vida adulta é a capacidade de assumir as suas próprias responsabilidades. Isso nos ajuda a evoluir, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Eu trouxe esse exemplo ilustrativo só para te mostrar que o desorganizado não precisa de inimigos. Ele mesmo se destrói. Ele mesmo sucumbe sozinho. Ele não precisa de concorrentes para acabarem com o negócio dele. Ele não precisa de concorrentes, ele não precisa de inimigos. Ele mesmo se autodestrói. Então, eu fico por aqui. Eu desejo que essa aula tenha feito sentido para você, ela possa somar para a tua vida. Fique atento aos teus e-mails. Eu posso enviar essa tabela para o teu e-mail, mas se você não recebeu por algum motivo, entre em contato que eu envio para você. Que Deus abençoe seu dia. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.